E aí, pessoal, eu sou o Eduardo Jardim e esse é mais um jogo falado depois dessa pausa aí de carnaval, porque ninguém é de ferro, né? Aquela pausa para aproveitar o carnaval, descansar um pouquinho. Estamos de volta, trazendo aqui hoje o Chelsea. O Chelsea que está numa fase ruim, talvez seja até uma pauta um pouco mais fria, né? Mas trazendo aqui a fase do Chelsea que é bem ruim nos últimos 10 jogos, só venceu uma vez, venceu o Crystal Palace por 1-0 na Premier League, né? Por 1-0 na Premier League. Em fevereiro só fez um gol. Até circulou uma notícia no Twitter que viralizou, não lembro qual é o perfil, que o gol do João Félix contra o West Ham, que foi o único gol em fevereiro até o momento, né? Ainda tem mais um jogo em fevereiro contra o Tottenham, dia 26. Receberia o prêmio de melhor gol do Chelsea no mês, porque era o único, mas não é verdade, porque no Chelsea entram os gols do time feminino também e da base. Então, vão ter outros gols concorrendo, pode ser o vencedor esse do João Félix, mas não vai ser o único. Mas realmente é verdade, é o único gol do Chelsea em fevereiro, uma vez só, marcou. Perdeu semana passada para o Borussia na Champions League por 1-0, até fazendo um jogo legal, um jogo ok ali, pressionou contra um adversário bem difícil, pressionou bem no segundo tempo. Perdeu para o Southampton em casa por 1-0 na última rodada da Premier League. O Southampton vem numa temporada horrorosa, o último colocado. Também foi um jogo que o Chelsea foi melhor, mas faltou o gol, e tem faltado o gol, tem faltado também boas atuações, porque só jogar melhor contra o último colocado da Premier League é muito pouco, principalmente para um time que gastou mais de 600 milhões de euros nas duas últimas janelas, né, que é o ponto principal até desse vídeo, que eu vou citar, mas vamos lá. Primeiro, você já sabe, né? Se você gosta do canal, curte o conteúdo, deixa seu like, se inscreve aí, dê essa moral pra gente, porque é muito importante. E segundo, você já viu nosso patrocinador, né? Estamos de patrocinador, o Segunda Pele, camisas esportivas, ó. Essa camisa aqui, por exemplo, eu ganhei deles. Tem a aba no site lá, a aba Ídolos, e tem camisas do Pelé, do Rivelino, do Garrincha, do Cruyff, do Sidorf, do Drogba, de cara gênio, de vários gênios, de matador, de artilheiro, de craque, enfim. Dá uma olhada lá no site enquanto está passando aí na tela para vocês. Tem cupom Jogo Falado, tudo em maiúsculo. É um cupom de 30% de desconto, então aproveita, né? Não dá para perder. Mas vamos lá. Vamos lá falar do Chelsea, continuar, né, falar do Chelsea. O Chelsea na última partida, por exemplo, contra o Borussia, até o Marcel Beckler, né, correspondente da TNT Sports, fez um vídeo no canal dele também que é muito bom, que ele fala da partida e tal. E ele cita uma coisa importante: você não pode gastar 600 milhões de euros e não ter ninguém no banco que possa mudar uma partida. É muito fora da realidade isso. Tudo bem que a grande contratação foi o Enzo Fernandes, que Chelsea pagou 120 milhões de euros, 121 milhões de euros nele. Ele estava em campo, não jogou tão bem. Você tem o João Félix, um cara muito talentoso que foi titular também. Você tem no Mudryk, que também foi gasto uma bala nele, se eu não me engano foram 70 milhões, né? Também titular. Jogou até de forma razoável, mas ainda é um cara que é muito cru, parece muito cru, para os grandes palcos principalmente. Mas você olha para o banco e você não pode não ter ninguém para mudar o jogo. Tudo bem que entre o caso de ter muitos jogadores lesionados, muitos jogadores fora. Eu estou olhando aqui até se o Sterling entrou nesse dia ou se ele já ainda estava fora. Ele não entrou na partida. Não entrou na partida, estava fora. Ele entrou no fim de semana, acho, contra o Southampton. Você tem, tudo bem que você tem Kanté fora, você tem Fofana fora, você tem o próprio Sterling, que eu já citei fora, o Armando Broja, que é um menino, né, da base, mas vinha a ser utilizado algumas vezes também fora. O próprio Mendy foi eleito o melhor goleiro do mundo na última temporada, fora também. Então, são peças importantes que fazem muita falta, é claro, é óbvio. O Pulisic também. Mas, mesmo assim, foi muito dinheiro gasto para você precisar sempre dessas alternativas e não ter como responder. Né? Você teve um Cucurella que não está tão bem, foi gasto muito dinheiro, 63 milhões, se eu não me engano. É um bom dinheiro no lateral esquerdo, que fez uma boa temporada pelo Brighton, é verdade. Fez uma ótima Olimpíadas há 2 anos atrás com a seleção espanhola também, é verdade, mas é muito dinheiro, é um cara que não vem correspondendo tão bem ainda. Você tem o Mason Mount, que teve uma queda de produção gigantesca. Você tem o Kovacic, que também vem numa queda de produção muito grande. O Zaccaria, que não se encaixou no time.
e mal joga. Então, a gente pode questionar muito as decisões da nova diretoria, né, encabeçadas pelo Todd Boehly, né? Boehly, novo dono do Chelsea. Então, você pode questionar que está sendo montado um time para o futuro. É verdade, muitos jovens, muito dinheiro gasto em jovens, principalmente. Mas, quando você não tem futuro, quando você não tem presente, você não tem futuro. Você precisa ter jogadores que correspondam agora. E não gastar o desespero neles também só. Com o Chelsea atualmente, a tabela está passando aí para vocês, com o Chelsea atualmente em 10º na temporada, vai ficar de fora de todas as competições europeias, não é nem só Champions League, não é nem só Europa League, é até da Conference League. E na Inglaterra é muito competitivo essa briga por vagas, a gente sabe, são muitos bons times para ir para poucas vagas, então o Chelsea precisa acordar, precisa dar uma resposta também muito rápida, porque é complicado, é bem complicado. Na Champions League, né, teve alguns jogadores que precisavam ficar de fora, porque não tinha como trocar, né? Eu estou olhando aqui a lista dos contratados. O Badiashile ficou de fora, o Madueke ficou de fora, o Malogusto foi emprestado de novo para o Lyon, né? Foi comprado do Lyon emprestado. O Andrei teve que ser emprestado de novo, né, para o Brasil, porque para completar a minutagem, né, necessária para ter o visto profissional para trabalhar lá fora. Então, o Chelsea optou pelos 3 jogadores com potencial ofensivo, né? O João Félix, o Mudryk e o Enzo Fernandes. Então, tudo bem, dá para entender, mas aí você ainda precisa de mais, é o que eu estou falando. Você precisa de mais que corresponda, que possa ter uma resposta melhor durante as partidas. Você tem um Aubameyang, por exemplo, escanteado, que é um cara que muito experiente, acostumado com os grandes palcos, mas também não correspondeu no Chelsea. Não correspondeu, ele também já não correspondeu nem no Barcelona, né? Tem que ver se ele ainda quer jogar bola, mas é um cara que em teoria teria que ser mais importante, teria que ser mais como modelo para esse clube, para esse elenco atual principalmente. Enfim, pela Premier League você pode ter essas atuações, né, jogadores que foram contratados, a exceção dos que foram emprestados de novo. O Fofana já teve o David Datro Fofana, né, o centroavante que veio do molde marfinense, e não o Wesley Fofana, o zagueiro. Teve boas atuações já, mas ainda também é muito novo, é muito cru. Então, talvez uma alternativa mais para o futuro, é verdade. Está construindo certamente uma base bem sólida, mas precisa ter respostas agora. Isso vem desde o técnico, né? O Graham Potter é um cara que tem até vídeo dele aqui no canal fazendo análise de como o Brighton dele jogava. Ele é um cara muito jovem também, inexperiente ainda nos grandes clubes. Talvez, isso é achismo meu, você montar um elenco com mais jovens e alguns experientes, como, claro, o Thiago Silva, o Mendy que está fora ainda, o Koulibaly que chegou no passado, o próprio Sterling que está fora, mas é um cara mais jovem, mais velho, uma liderança mais experiente. Talvez você montar um elenco recheado de estrelas jovens seja por isso também, por ter um treinador com muito potencial, mas ainda jovem, sem experiência para lidar com os caras maiores, né, do vestiário. Mas talvez seja só uma coincidência que às vezes parece que o Chelsea vai contratando a esmo, né, escolhendo aleatoriamente e gastando, mas precisa ter uma resposta, e precisa ter uma resposta urgente, porque depois, ficando fora de competições europeias, principalmente a Champions League, como o Chelsea está acostumado nos últimos anos principalmente, você perde muita receita. E muita receita que vai importar demais, principalmente quando nos últimos tempos, nos próximos tempos, aliás, a questão do fair play financeiro vai mudar. Né? Muito se discutiu sobre o quanto o Chelsea gastou. A compra do Enzo Fernandes, por exemplo, um contrato de 7, 8 anos, foi meio que parcelado nesses anos, então vai diluído ao longo do tempo, é mais tranquilo, mas precisa corresponder também para no futuro ter receitas. Isso digo o clube como um clube no geral. Né? E claro, além desses jovens também, você tem os que já estão no elenco, né? Já estavam no elenco o Reece James, que talvez não está numa fase tão boa, o Loftus-Cheek, que até hoje eu sinceramente não sei o que faz no Chelsea, para mim nunca correspondeu, o Kai Havertz, que ainda também, apesar de ter feito gols importantes, ainda não correspondeu, não entregou tudo o que se espera dele. Você tem o Ziyech, que estava para ser negociado, não foi por causa de documentação, mas também não está jogando tão bem. Então, assim, é um elenco de muito talento, de muito potencial, mas ainda muito jovem também, com alguns jogadores em uma fase, muitas lesões, a gente já falou.
mas que ainda assim precisa responder da melhor forma. E é um grande problema também que é uma defesa que não vem correspondendo, né? Talvez mais é o ataque do que a defesa, né? Porque teve muitos jogos que não tomou gol, ou tomou pouco gol. Teve outros que tomou muitos, como na FA Cup na derrota pro Manchester City, mas sempre acaba tendo uma falha ou alguma coisa assim que né, dificulta. Mas principalmente o ataque não corresponde. Né? O ataque não está fazendo gols. Como eu falei, em fevereiro foi um gol só. Então não consegue compensar, tá com saldo de 0 até. É complicado, bem complicado mesmo. Eu acho que não tem que demitir o Graham Potter. Eu acho que as contratações foram bem feitas todas. São nomes ali muito interessantes, muito mesmo. Então, eu seguiria no projeto, só daria uma melhorada para agora, pro agora e sem tanta urgência, né? Sem tanto desespero, aliás. Com urgência, mas sem desespero, que foi o que pareceu em alguns momentos da última janela. 11 milhões, por exemplo, para um empréstimo do João Félix é muito dinheiro, apesar de ele ser um grande jogador. Agora tem que ver como é que vai se desenvolver, se vai efetuar a compra dele mesmo. Enfim, são operações aí que precisam ser vistas, mas eu acho que o projeto é legal se for bem estruturado para o agora. Se for bem estruturado para o agora, daria tempo para o Graham Potter, mas também cobraria uma resposta já, porque o time muitas vezes parece não entender a rotação que ele trabalha, e enfim. E é isso. Já sabe, se você gostou, deixa seu like, dá essa moral aí, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou também e valeu!